Catecismo da Igreja Católica, item 3. Jesus Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação. No seu Verbo, Deus disse tudo. Parágrafo 65. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 2. Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além dessa. São João da Cruz, após tantos outros, exprime-o de modo luminoso ao comentar Hebreus 1, versículo de 1 a 2. Ao dar-nos, como nos deu, o seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outro, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez, nessa palavra única, já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só comentaria um disparate, mas faria agravo a Deus por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Já não haverá outra revelação. Parágrafo 66. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará e já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, apesar da revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada, e esta reservado à fé cristã, aprender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. Parágrafo 67. No decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la, mas plenamente, numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes fundadas sobre tais revelações. Resumindo, parágrafo 68. Por amor, Deus revelou-se e deu-se ao homem. Dá-se uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se põe a si próprio sobre o sentido e
o fim da sua vida. Parágrafo 69. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente o seu próprio mistério, por ações e por palavras. Parágrafo 70. Além do testemunho que dá a si mesmo através das coisas criadas, Deus manifestou-se a si próprio aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e, depois da queda, prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes a sua aliança. Parágrafo 71. Deus concluiu com Noé uma aliança eterna entre si e todos os seres vivos. Essa aliança durará enquanto durar o mundo. Parágrafo 72. Deus escolheu Abrão e concluiu uma aliança com ele e os seus descendentes. Fez deles o seu povo, ao qual revelou a sua lei por meio de Moisés. E preparou pelos profetas a acolher a salvação destinada a toda a humanidade. Parágrafo 73. Deus revelou-se plenamente enviando o seu próprio Filho, no qual estabeleceu a sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação.